TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Que Jesus esteja connosco. Hoje o tema da nossa conversa é sobre otimismo e alegria, as virtudes do equilíbrio. Fazes-me favor, tira a pilha. Há que haver disciplina. Porque todos nós queremos e andamos atrás da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, mas devido às dificuldades do dia-a-dia, todos nós acabamos por, dependendo da maneira como nós encaramos as situações, nós acabamos por nos desequilibrar. Então é importante perceber que, efetivamente, o otimismo e a alegria são as virtudes necessárias para podermos atingir o equilíbrio. Digam que eu agora não posso atender, está bem? Estou na palestra. Então vamos começar com Sir Thomas, que nos diz que toda alegria é um ganho. E ganho é ganho, ainda que pequeno. Tornemo-nos felizes e nos tornaremos bons. Depois temos outra, que é da Ellen Keller, aqui está mal, que diz assim: o otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo. Isto porque nós sabemos que a fé é um dos instrumentos mais poderosos que nós temos. Mas é uma fé com obras, com ação. Porque nós também aprendemos na doutrina espírita que fé sem obras é uma fé morta. Então não nos adianta ter fé se nós não utilizamos essa fé para permanecermos em movimento. E indo, como sempre, à nossa base, que é o Evangelho, ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos esta parte que é sobre o jugo leve, em que nos diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E estas palavras, quando nós efetivamente as lemos não com os olhos, mas também com o coração, nós percebemos a beleza do seu sentido. Porquê? Porque mesmo perante as dificuldades, mesmo perante as vicissitudes da vida, nós com isto, de certa maneira, é como se nós fôssemos aconchegados no nosso dia-a-dia por Jesus. Porque, efetivamente, ele trouxe o seu exemplo e é através do exemplo que nós temos a oportunidade de continuar a caminhar. Não nos podemos esquecer que já Jesus dizia que não são os sãos que precisam de médico. E ele nos mostrou aos longos dos variedíssimos exemplos que a quem ele ia falar eram, como se chamava na altura, os pecadores. Ou seja, eram aqueles que tinham caído constantemente em erro, mas que estavam predispostos a melhorar. E muitas vezes nós vemos no nosso dia-a-dia, quando nós temos uma predisposição maior para nos ligar com o alto através da dor. Quando nós estamos mal, quando nós estamos a passar por alguma dificuldade, quando nós temos alguma situação séria na nossa vida, é quando nós temos mais tendência para abrir o nosso coração e para ouvir o que vem do alto. Quando tudo está uma maravilha, nós muitas vezes nos esquecemos, não é? Isso acontece, por exemplo, seja na igreja, na casa espírita, que é. Quando as coisas estão muito más, nós vimos. Quando estão melhores, há tantas coisas mais interessantes que nos fazem desviar a atenção que acabamos por não vir. Efetivamente é uma luta contínua de nós para nós. Mas ele continua. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. E quando ele dirige-se a todos os que estão em sofrimento, na realidade ele vai se dirigir à humanidade toda. Porque todos nós, independentemente de a nível material temos mais dinheiro, menos dinheiro,
de sermos amarelos, vermelhos, estarmos num continente ou no outro, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos os nossos problemas, temos os nossos obstáculos que temos que passar. Por isso é que no Evangelho diz que a felicidade na Terra é relativa. Mas não deixa de ser importante para nós. Não é algo que é inatingível. E é isso que nós vamos perceber um pouco ao longo da nossa conversa. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Porquê? Quando nós encaramos a existência ou esta existência como uma única existência, há coisas que nós não conseguimos explicar e que para nós são injustas. Porquê? Porque não há uma causa justa, vista só do ponto de vista de uma encarnação. Quando nós percebemos que esta encarnação faz parte de imensas que nós já tivemos e que vamos ter e que servem como é como se fosse não é como se fosse, é uma evolução constante, nós vamos percebendo que, muito bem, o que eu estou a passar hoje, que por algum motivo eu não encontro uma justificação, eu sei, do fundo do meu coração, que ela está lá atrás. Não sei exatamente o quê, mas eu sei que ela existe. Só o facto de nós encararmos as coisas desta maneira torna o fardo um pouquinho mais leve. Porquê? Porque nós percebemos que nós não estamos desamparados, que a vida não é injusta e que, de certa maneira, tudo o que vem até nós tem um propósito, exatamente no momento e na medida certa. E a partir do instante em que nós começamos a lidar com a nossa existência com essa perspectiva, as coisas tornam-se mais fáceis. Não quer dizer que de repente ninguém vai sentir nada, não. Não quer dizer que não vamos sofrer, claro que sofremos. A questão é que nós sofremos construindo a nossa fé e a nossa confiança em Deus, não nos deixamos envolver pelo desespero e pela revolta e continuamos a caminhada. Nós aprendemos a pegar todos os pedacinhos, colar e continuar a caminhada. Não volta a ficar igual. Nós trazemos as falhas connosco, mas nós aprendemos a viver com elas. Quando nós nos revoltamos e entramos em desespero, nós passamos o tempo todo a olhar para os cacos que estão no chão e a revoltarmos por eles terem partido. É esta a diferença, assim trocada muito por miúdos, digamos assim. E depende de nós decidir como é que nós as vamos encarar, porque nós temos que passar por elas. Só que nós podemos torná-las um pouquinho menos difíceis, digamos assim. E ele continua. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. O seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Nós temos aqui um exemplo gritante que é a situação das mães de Chico. Existe um filme até na Netflix sobre isso, que é o grandioso trabalho que Chico Xavier fazia com as cartas consoladoras para mães que perderam os seus filhos. Foi uma mudança brutal na vida delas, até porque nós nos apercebemos, e quem convivia com ele sabe disso, que eram mães que nem sequer eram espíritas, mas que Chico era acarinhado por muitos de várias religiões, e que elas saíam dali com um propósito. A dor continuava lá, mas elas pegavam na dor e acabavam por trabalhar em favor do próximo. Muitas delas abriram instituições para ajudar crianças, como homenagem aos filhos que perderam. Então é esta a diferença. É nós pegarmos na nossa dor e nos refugiarmos em casa, simplesmente a nos revoltar e desesperar, ou nós pegarmos essa dor e trabalhar, fazer algo para o próximo.
E isso, com toda a certeza, ajuda bastante. E é só temos relatos, é só pesquisar, temos vários relatos de pais que efetivamente explicam isto. Indo a este livro, Rumo Certo, de Emmanuel, ele diz assim: exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Todos nós temos altos e baixos. Acima de tudo, nós temos que estar gratos e felizes pela oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos. Existem muitos espíritos do plano espiritual que estão à espera dessa oportunidade e nós estamos efetivamente a vivê-la. Quando li isto, eu lembrei-me da fundadora da nossa casa, porque ela dizia assim: todavia demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos. E é engraçado que os maiores sorrisos que ela tinha era quando as coisas menos corriam bem em casa. E uma coisa que eu fui aprendendo, não quer dizer que pratique, porque é difícil, era que efetivamente o para lá de ótimo, que é como é que vai a vida para lá de ótimo. Quando ela dizia isto, era que as coisas não estavam muito bem, mas o facto dela falar, o facto dela sorrir, ajudava. Não solucionava, mas mudava o campo vibracional dela, o pensamento dela, para que mesmo perante as dificuldades, ela captasse tudo aquilo que nós queremos captar, que é coragem, o apoio dos amigos espirituais, a força. Eles não vão fazer o caminho por nós, mas eles podem entregar-nos estes instrumentos que são extremamente necessários para nós conseguirmos fazer frente às dificuldades. Só que para isso nós precisamos de abrir o nosso coração e o nosso pensamento para recebermos todos esses instrumentos que nos ajudam. Portanto, mesmo quando as coisas são difíceis, nós não nos podemos entregar ao desânimo. Claro que às vezes dá vontade de sentar e chorar. É perfeitamente normal. Sentamos e choramos, mas levantamos e seguimos em frente. Não dá para ficar a chorar, como dizem, sobre o leite derramado. E neste livro, É Hora de Ser Feliz, ele faz uma reflexão que é: a felicidade não é um presente de Deus, é uma conquista de todo o dia. A ausência do auto-amor cria no íntimo uma excessiva dependência do amor alheio. Ou seja, nós estamos sempre à espera do outro para ser felizes. Ou que o outro me diga bom dia, ou que o outro faça um sorriso, ou que o outro diga que eu sou capaz. É sempre o outro. Nós colocamos sempre o ónus no outro, quando o verdadeiro trabalho é connosco próprios. Chico tinha uma frase, eu não sei se a frase veio de Chico, eu acho que foi Emmanuel que lhe disse. Como nós sabemos, Chico era muito criticado, era muito amado, mas também era muito criticado. E uma das lições, e houve uma altura em que ele ficou muito triste com algo que disseram sobre ele. E Emmanuel disse-lhe uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que é: tu tens duas opções, que é, primeiro, analisar se for verdade, tens que aceitar e tentar melhorar. Se for mentira, é mentira, segue a tua vida. Portanto, é estas duas coisas que nós temos que fazer, e o que nós fazemos é que nós complicamos demasiado. E muitas vezes nós seguimos um caminho para que o outro nos aceite, quando nós sabemos que esse não é o caminho correto. Então nós temos para esperar. Claro que nós somos seres sociais, nós temos que nos ajudar uns aos outros, mas acima de tudo nós temos uma coisa que Deus nos deu, que é a consciência. Nós sabemos quando fazemos as coisas bem ou quando fazemos as coisas menos bem. A nossa consciência grita. Então nós temos que trabalhar primeiro o auto-amor, o sermos capazes, o apesar das minhas dificuldades, aceitar as nossas dificuldades, mas trabalhar para melhorá-las, para conseguirmos aos poucos fazer o nosso caminho, porque
não é A, nem B, nem C que vão fazer o meu caminho. Eu vou ter que o fazer por mim. Eles podem caminhar ao meu lado, fazer o caminho deles, ao meu lado, mas eles não vão fazer o meu caminho. E muitas vezes é isso que nós estamos e perdemos encarnações inteiras exatamente à espera disso. Depois ele fala da revolta, que diz assim: a revolta enrijece o sentimento de amor e neutraliza a caminhada, porque nós ficamos sempre parados naquele ciclo vicioso da revolta e porque é que isto aconteceu comigo, e eu não mereço, e a vida é injusta e por ali vai. Pois é assim, a vibração baixa, né? E quem é que nós atraímos com a vibração baixa? Aqueles que ainda pioram. Depois andamos todos ali no mesmo. E por mais que os amigos espirituais queiram interceder, eles não conseguem. Ficam ali à espera para ver quando é que há uma brecha, mas efetivamente não conseguem. Portanto, temos que ser nós a permitir isso. Buscar o aplauso do mundo material ao longo do tempo vicia, escravizando o indivíduo na autoimagem exacerbada. O querer que os outros vejam, que os outros vejam o que eu faço, quanto eu faço, e depois, porque isso é que vai ter valor. Não é. A última palestra que eu fiz foi sobre o centro espírita, em que havia lá uma parte que falava que todo o trabalho é um trabalho digno, seja varrer o chão lá fora, seja fazer uma palestra, seja estar no passe, seja estar na evangelização, seja fazer a sopa. O que realmente conta é o amor e a boa vontade que nós colocamos quando trabalhamos. Então há muita gente que acha que trabalho que é bom é estar aqui à frente a dar palestra. Porque isso é que é o importante. Esse é que é o verdadeiro trabalho, porque as pessoas veem. Então eu sou importante porque eu faço palestras. Digo palestras como digo outra coisa qualquer, seja a evangelização, seja o que for. E não é assim. Muitas vezes vale mais. Vou-vos dar um exemplo. Hipotético, não é hipotético. Quem trata do jardim, que quando trata com todo o amor e todo o carinho, do que efetivamente alguém que está a atender ali à frente e faz por obrigação. É a maneira, é o sentimento que nós pomos. É o carinho que nós pomos, o cuidado que nós pomos. E isso, infelizmente, ainda buscamos muito o aplauso dos outros. E que não é isso que conta quando nós passamos para o lado de lá. A rotina destrói sonhos, faz repetir os resultados frustrantes. Velhos hábitos escravizam no tronco da mesmice. Há uma frase, mas isso é para a vida, que eu não vou dizer palavras, mas vou dizer que eu não gosto muito. Não gosto de nada, que é... Mas isto sempre foi feito assim. Há coisas que são feitas e são bem feitas e funcionam. Está tudo certo. Mas há outras que precisam de mudar e têm que mudar. Porque, ou por experiências que nós adquirimos, nós percebemos que o melhor caminho não é por ali, e nós já fomos e já percebemos que não é melhor por ali, que se calhar temos que ir em frente, mas ainda temos dois caminhos, então temos que tentar, é o erro, tentativa e erro, e não estar efetivamente preso, eu sou assim, eu não vou mudar. Pelo menos fazemos um esforço. Neste momento eles pedem-nos boa vontade. Só isso. Só o querermos mudar. Vamos mudar efetivamente. Aos poucos. Ninguém vai virar espírito perfeito nesta encarnação. Nem sequer nas próximas. Mas estamos a fazer a caminhada constantemente e não estamos parados. Preocupações fúteis mantêm a criatura presa no quarto escuro dos ideais medíocres. A culpa e o remorso conduzem à estagnação. O egoísmo é convite à solidão. Nós erramos. Erramos. Muitas vezes. Precisamos pedir desculpa. Mas nós também não podemos ficar presos no erro. Porque a culpa é das piores inimigas que nós temos. E é aquilo que mais causa grandes problemas a nós no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque a culpa é como se fosse
um colete de forças que não nos deixa seguir em frente, não nos deixa trabalhar, não nos deixa agir. Nós estamos constantemente presos naquela culpa. E o remorso também. Portanto, nós paramos ali. Para trás não vamos, porque nunca não regredimos, mas paramos ali e perdemos ali, e porque eu fiz isto, e porque eu fiz isto, e porque eu fiz isto. Fizemos. Está feito. Não podemos mudar. Agora podemos é fazer daqui para a frente. E por mais que nos custe, é algo que nós temos que trabalhar, porque efetivamente ficar na culpa não nos serve de nada. Por isso nunca nos esqueçamos que a felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra. Nasce das lutas de cada dia. Nós já sabemos que as pérolas, elas vão criando, as ostras vão criando as pérolas, as ostras vão criando as pérolas quando sentem perigo, quando são mexidas, ou é a maneira que elas têm de se proteger. E, efetivamente, de uma coisa, das dificuldades, das vicissitudes, nasce uma coisa que é preciosa. E das nossas lutas sai uma coisa que nos é preciosa, que somos nós. É nós melhores hoje do que fomos ontem. Nós com mais experiência, nós com mais aprendizagem, nós percebendo que temos que corrigir erros que fizemos no passado e está tudo certo. É uma questão de continuarmos a trabalhar, até porque nós não podemos esperar que a felicidade caia do céu. Nós temos sim que ir atrás, buscar, lutar, batalhar por ela. Mas atenção, porque nós também temos que perceber qual é que é o verdadeiro sentido de felicidade. Porque felicidade, a verdadeira felicidade, mesmo que relativa, não está agregada a coisas materiais. Esse é um dos nossos problemas. A prova disso são grandes milionários que têm supostamente tudo e mais alguma coisa material e que são extremamente infelizes. Foi aqui neste livro que eu fui buscar o título da palestra. Não temos este livro aqui na casa. Foi herança dos meus avós. Mas eu quis compartilhar convosco. Eu acho que aquilo até está esgotado, não sei, vou ver. Que diz assim, eu trouxe 2 capítulos do livro, que é o primeiro é Nada se Resolve, em que Manuel diz-nos: para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não basta dizer que nós temos fé, que nós acreditamos, que nós temos confiança em Deus. Tudo isso tem que ser provado. E quando é que ele é provado? Para ver se é sólido o suficiente. Nas dificuldades. Toda a gente tem fé quando está feliz. Quando as dificuldades aparecem, aí é que nós percebemos o grau de solidez da nossa fé. Que não é sólida. Nenhum de nós tem a fé sólida. Podemos é ter uma fé que já balança, mas não cai. Ou uma fé que balança, cai, mas volta outra vez para cima. Esse é o nosso foco neste momento. Porque ainda não temos capacidade, ainda não entendemos as bênçãos de Deus, as leis de Deus, o suficiente para conseguirmos ter uma fé a 100% sólida. Isso não existe neste planeta. Portanto, é algo que nós vamos trabalhando. E como é que nós percebemos isso? Quando as coisas apertam. Por isso é que nós dizemos muitas vezes: eu fui buscar forças onde eu não sabia que as tinha. É exatamente a nossa fé a ser testada. Depois diz assim: frequentemente vive a criatura na terra entre lamentações e findas e lágrimas abundantes, quase sempre procurando no próximo o culpado das suas dores, como se o irmão do caminho fosse, na realidade, o causador direto dos seus males e sofrimentos. Isso também é algo que nós fazemos muito, que é: o problema é o outro. O problema é: eu não sou feliz, ou eu estou assim porque o meu companheiro é complicado, porque
porque eu tenho uma mãe que não é fácil, porque eu tenho um irmão que é difícil. Eu tento, mas eles é que não me deixam. Temos que mudar o chip. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. E acima de tudo, eu acho que isto funciona muito, nós estamos sempre à espera que o outro nos retribua. Ele pode estar em condições de não nos conseguir retribuir. Nós só damos aquilo que nós temos. Ele pode ainda não ter suficiente para nos dar. Seja um obrigada, seja um desculpa. Muitos de nós não queremos. Falo por mim mesma. Eu não vou pedir desculpa porque eu sei que ele não me vai desculpar. E daí? E isso foi algo que eu aprendi constantemente da doutrina espírita e com os amigos espirituais, que é o que ele faz é com ele, não interessa. Para ti. O que interessa é aquilo que tu fazes. Tens que pedir perdão, achas que deves pedir perdão, pede perdão. Daí para a frente, a tua parte encerrou. Tu consegues serenar o coração e seguir em frente. Se ele perdoar, maravilhoso. Se ele não perdoar, é ele que vai sofrer com isso. E até se falou numa jornada sobre isso, não é? Acho que foi o Dr. Décio que falou exatamente sobre isso. Então, nós temos que parar de fazer as coisas à espera do que o outro vai fazer de volta. Não dá. Porque senão aí nós não fazemos nada. Até porque muitas vezes os outros nem sequer estão na mesma faixa, não percebem, têm as suas dificuldades e não conseguem fazer este trabalho de consciencialização que nós também muitas vezes não conseguimos e que leva muito tempo e muito esforço, e naquele momento ele não consegue, falhou, tal como nós vamos falhar várias vezes. Então é algo que nós temos que perceber que as nossas dificuldades, as nossas dores, as vicissitudes da nossa vida têm a ver connosco, seja por algo que nós fizemos lá atrás, seja por algo que nós fizemos nesta vida, ou seja como uma forma de nós aprendermos alguma coisa. Porque há sempre aprendizagem. Ele continua, na verdade, sendo espíritos eternos, portanto, imortais, somos os herdeiros de nós mesmos, artifícios da nossa alegria ou construtor das nossas infelicidades. Portanto, em resumo, os outros não são culpados pelos dissabores que nós experimentamos, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Temos a iniciativa de fazer aquilo que desejamos ou simplesmente não fazer nada. De construir algo em nosso favor, acabando por somar virtudes e qualidades, ou destruir em nosso prejuízo na alimentação constante dos nossos defeitos, ou como os amigos espirituais dizem, os nossos vícios. Portanto, depende de nós. Única e exclusivamente de nós. E quando existe muito aquilo de mas eu não fiz nada de mal, mas fizeste alguma coisa de bem. Porque é isso que nós não aprendemos no Espiritismo. Não basta não fazer mal. Nós temos que fazer o bem também. Então, era algo que eu não participei, mas tu assististe e não fizeste nada para melhorar-te. Então, também tens a tua cota de culpa. Então, e isto é algo que nós vamos aprendendo, e daí o estudo ser tão importante para nós irmos percebendo qual o melhor caminho, quais os instrumentos que nós temos, como é que as coisas funcionam, para começarmos a tomar decisões conscientes. E se tivermos que errar, porque vamos errar, que seja de forma consciente. Portanto, nada resolve ficar lamentando o erro cometido, caído no sol da inércia. Nada resolve chorar copiosamente o remorso que nos tortura. E nada resolve cruzar os braços ante o serviço avolumado e difícil de fazer. Nada resolve observar o irmão em dificuldades a gritar por socorro. Nada resolve apresentar críticas e observações vazias sobre este ou aquele assunto. Sim, isto é uma coisa que nós adoramos fazer, que é: o ventilador está mal. Vou reclamar que o ventilador está mal. E para por aí. Então, e a solução? Mas isto funciona, não é só nas casas espíritas, funciona no nosso mundo atual, que é: eu apresento o problema, mas eu não trago a solução.
A solução os outros que a tragam. Resolvam. Porque eu estou aqui para apontar o problema. Hoje em dia, nas empresas, já há algumas chefias que é: traz o problema, tens de trazer pelo menos uma solução. Não é só trazer o problema. Isso é algo que se aprende muito, por exemplo, nos eventos, que é, nos eventos não há tempo. Funciona como a lei de Murphy. Não sei se vocês sabem o que é a lei de Murphy. É tudo o que tiver para correr mal, vai correr mal. É o ponto fulcral dos eventos. Por isso é que nós temos plano A, B, C, D e por aí vai. Não há tempo para ficar a pensar no problema e esperar que o problema se resolva. Não dá. É avançar. Depois, se for preciso, no final, quando tudo estiver a correr bem, a gente chora de desespero, de alívio, do que for. Mas, no momento, não dá. Então, e constantemente é isto que nós vamos ter que fazer. Que é, temos o problema, ou vemos um problema que alguém não vê. Tudo bem. Vamos pensar numa solução para quando falarmos do problema, falarmos da solução. Ou, olha, existe este problema, vamos pensar numa solução juntos. Eu ajudo a pensar numa solução. Isto é tão importante. Nada resolve criar planos monumentais e mirabolantes de salvação da humanidade. Nós temos a capacidade de pouquinho, fazer a diferença. Mas nós dizemos muitas vezes assim: para que é que eu vou fazer se meio mundo faz o contrário? Não interessa. Vou-vos dar uma grande razão para não interessar. Pelo menos quem tem crianças em casa, nós podemos fazer essa diferença dali para a frente. As crianças aprendem connosco. E as crianças são os adultos da amanhã. Então, só o facto de nós mudarmos isso na vida daquela, 1, 2, 3, cada um tiver capacidade para ter, podemos mudar o mundo delas e ensiná-las da melhor maneira. Acreditem que lá à frente vai fazer se toda a gente fizer isso, lá à frente vai fazer toda a diferença. Por isso é que as crianças são tão importantes, nós as ajudarmos e trabalharmos, e por isso é que existe a evangelização cá em cima. Para desde pequeninos eles entrarem, aprenderem, serem conscientes. E isso é uma responsabilidade que nós, pais, avós, tios, o que for, têm. Nada resolve apresentar grandes ideias. Nada resolve acusar o companheiro de omissão e ociosidade. Nada resolve lastimar os rumos que parte da juventude está a tomar. Nada ou quase nada resolve clamar pela paz, pela harmonia ou pela ordem do mundo. Nada resolve ficarmos a declinar falatórios à sombra da preguiça, recostado no posto do comodismo. Em verdade, nada resolve sem a nossa ação corajosa e destemida no cumprimento das obrigações que nos são pertinentes. Portanto, chegarmos ali fora, chegarmos ali fora e dizer: ai, credo, o jardim está tão sujo, tem tantas folhas. É melhor pegar numa vassoura e começar a varrer. É um exemplo. E é desta maneira que nós temos que encarar a nossa vida. E se nós sabemos e vemos que o copo devia estar aqui, mas está aqui, nós temos que parar de olhar para o copo aqui e pensar assim: não é comigo, eu sei que ele está mal, mas não é comigo. Temos que começar a fazer, começar a dar o nosso contributo. Porque tudo isto é para nós, tudo isto é a nossa casa. E não estou só a falar da casa do espírita, estou a falar do que for. Lixo lá fora, que muitas vezes nós passamos e vemos e não pegamos, não é a nossa obrigação, mas nós podemos contribuir. Tudo isto as crianças vão aprendendo e é muito importante. Outro capítulo que nós temos, dificuldades e renovação, diz assim: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Ninguém evolui sem renovar-se interiormente. Parar pelos caminhos da vida significa estagnação, com sérios prejuízos para a nossa ascensão espiritual. Nós muitas vezes perdemos muito tempo.
Mesmo que as dificuldades e os obstáculos se apresentem a desafiar as nossas pretensões, avancemos, aprendendo sempre que ao superarmos as barreiras estaremos a vencer as nossas limitações e, por consequência, adquirindo maior potencialidade para prosseguirmos rumo à perfeição que buscamos. As dificuldades que surgem, quando elas são bem compreendidas e aproveitáveis, elas transformam-se em valiosas aprendizagens para o nosso dia-a-dia e que nos vão ajudar a entender os reais e nobres valores da nossa existência. Nós vemos isso muitas vezes quando vimos para a casa espírita, tudo acontece, não é? Ou porque há um vizinho ou um amigo que aparece sem avisar, ou porque o trânsito está difícil, ou porque há um acidente, ou porque temos o senhor da frente que não se despacha e está na faixa do domingo à tarde de passear. Tudo isto acontece para nos testar. E muitas vezes nós dizemos assim, bem, não vou chegar lá a tempo e não vou. E a coisa aí, e voltamos para casa. Então temos aquela opção que é, gente, eu vou. Se vocês quiserem vir comigo, porque depois nós temos os nossos irmãozinhos que também nos ajudam a atrapalhar a nossa vida. Se vocês quiserem vir comigo, perfeito. Se não quiserem, podem ficar aí, mas eu vou. Seja a pé, seja de barco, o que for, eu vou. Isto muda completamente a maneira como as coisas se desenvolvem. E as palavras têm muita força. Olha, podes vir amanhã a fazer isto? Olha, eu vou tentar. Se não acontecer, se não correr nada assim, podes contar comigo. Não, eu vou. Pode cair o Carmo e a Trindade, mas eu vou. Porquê? Já estamos a projetar o pensamento. Os amigos espirituais já conseguem pegar e nos ajudar para que nada atrapalhe. Jornadas. Vou dar uns exemplos. Ainda tenho... A gente depois passa. Jornadas. Eu cresci na casa, não é? A casa abriu, eu tinha 7 anos. Portanto, eu passei variedíssimas fases nas jornadas. Nas jornadas não, na casa. E eu comecei a pegar nas jornadas, mais nas inscrições, sei lá, tinha 19 anos, em 2009. E chegava a semana antes das jornadas e tudo acontecia. Mas quando eu digo tudo, era... E quando começámos a fazer as inscrições online, que era... A internet não funcionava, nós não tínhamos acesso aos bilhetes, as pessoas reclamavam porque queriam falar connosco, os telefones ficavam avariados. Houve anos e anos que eu descabelava, eu chorava, eu esperneava, eu fazia tudo e mais alguma coisa, até que lembro disto, era uma sexta-feira. Uma semana antes das jornadas, eu pensei assim, olha, querem saber? Não me interessa, vou fechar o computador, não quero, não estou nem aí. Depois eu liguei para a Mel, a Bela da Mel, e disse assim, olha, eu tenho um problema na internet. Sim, olha, nós conseguimos mandar em um técnico daqui a um mês. Eu pensei assim, o que é que eu faço? Se Batuíra me ajude, se Batuíra... E o tio Sparta que me ajude, pelo amor de Deus, que daqui a um mês não dá. Assim, tudo bem, vamos fazer de maneira diferente. Hoje eu não me vou descabelar. Eu vou desligar o computador, seja o que Deus quiser. Amanhã eu volto. No sábado eu voltei de manhã, para garantir que eu conseguia. Estava tudo como se nada tivesse acontecido. A internet funcionava, os computadores estavam maravilhosos. E eu pensei assim, tudo bem, eu vou deixar de me descabelar nas jornadas, porque não adianta de nada. E, efetivamente é isso. E depende de nós, porque assim, a partir do momento em que nós entramos na faixa, vai tudo acontecendo, menos bom. Parece que encarrila uma coisa na outra e a coisa vai. Isto funciona para a nossa vida toda. E é algo que nós temos, e daí o otimismo que é, vai tudo dar certo. A minha mãe fala muito do já deu. Não é vai, é já deu. Por isso é que eu gosto tanto, às vezes, quando eu preciso de uma injeção de otimismo, eu ligo para ela. E isto tem muita força, mas muita força mesmo, porque nós plasmamos esse pensamento. E ao plasmarmos esse pensamento, os amigos espirituais conseguem nos ajudar e, mantendo a vibração elevada, através da confiança, da fé, tudo dá certo. Ali quase resvesca-me Dorico, mas dá certo. E isso é extremamente importante.
no nosso, e não só aqui, mas no nosso dia-a-dia. A renovação exige mudança de hábito, de costume, de maneira de pensar, de forma de viver e vem acompanhada de grandes dificuldades, mas é imprescindível avançar. O obstáculo sugere renovação e a renovação paulatinamente vai sepultando o homem velho que mora dentro de nós, para fazer nascer o homem novo, conforme sentenciou o apóstolo Paulo, e o homem novo crescerá com um olhar voltado para a eternidade da vida, para a imortalidade da alma e para a sublimidade futura, onde lograremos encontrar definitivamente a felicidade que buscamos. Aquela felicidade que não é relativa. E não é aquela felicidade de ficar a saltar de nuvem em nuvem sem fazer nada para o resto da vida, não. Os amigos espirituais, os espíritos perfeitos, são os que mais trabalham. E trabalham em quê? Em detrimento de nós que ainda estamos tão atrás na evolução. E ainda bem que assim é, porque ai de nós se não fosse assim. Então, nós aprendemos que a verdadeira felicidade está na entrega do outro, no ajudarmos o outro, no bem ao próximo. E acho que eu avancei. Desculpa, isto avançou muito. Pronto. E aqui no livro Força Espiritual de José Carlos de Luca, temos outro capítulo que diz: seja feliz hoje, porque hoje é o importante, não é o amanhã. Eu vou trabalhar muito hoje, porque amanhã eu quero ter uma boa casa, quero ter uma vida tranquila para poder usufruir. Nós não sabemos se amanhã chega. E nós deixamos muitas vezes, perdemos tanta coisa à espera do amanhã e acontece qualquer coisa e não tivemos a oportunidade de efetivamente ser felizes e estar rodeado de quem nós mais amamos. Ele diz assim: hoje é o melhor dia para ser feliz. Não projete a felicidade para o amanhã, pois se você não for feliz hoje, é quase certo que não o será também amanhã. Nós construímos hoje aquilo que vamos a recolher amanhã. Felicidade não é um acontecimento, é um estado de espírito. Se você não for feliz no seu mundo íntimo, nada do mundo externo será capaz de lhe proporcionar felicidade. Isso acontece quando nós estamos felizes, tudo parece-nos mais bonito, tudo parece-nos melhor. E quando há um grande debate aqui dentro, interno, parece que tudo corre mal. Efetivamente, porque a verdadeira felicidade está em nós próprios. As pessoas verdadeiramente felizes são otimistas, gratas, alegres, dinâmicas, toleram as suas e as imperfeições dos outros, amam a vida e sentem-se mais felizes quando trabalham pela felicidade do próximo. Você poderá pensar que elas são felizes porque a sua vida caminha bem. Não. A sua vida caminha bem porque elas primeiramente são felizes. Porquê? Porque nós mudamos a faixa vibratória. Nós elevamos a nossa faixa vibratória. Porque mesmo perante as dificuldades a baterem constantemente, elas estão naquela faixa, outra vez, que os amigos espirituais conseguem nos envolver, dar a calma, a serenidade, a força, vai com calma que vais conseguir. Que o desespero e o pessimismo não nos dão. E nós vimos efetivamente isso na palestra que eu dei, que uma das senhoras falava, a palestra sobre o centro espírita era, para quem não esteve, era sobre como as coisas se passavam no plano espiritual durante as atividades de uma casa espírita. E um dos temas, ou do que foi falado, foi que eles analisaram várias pessoas e uma das pessoas era uma senhora que tinha uma nuvem muito densa à volta da cabeça e que estava diretamente a interferir com o coração. E o que ele explicou é que essa pessoa era extremamente pessimista. E o que aconteceu durante a palestra? O palestrante estava a falar sobre fé, sobre força, sobre resignação, e ela naquele momento captou e tudo se dissipou. Mas o que ele explicou foi que se ela continuasse a fazer isto, voltaria a nuvem negra e ela ia ter graves problemas orgânicos
a nível de corpo material, exatamente derivado desses pensamentos. Portanto, isto influi diretamente na nossa saúde física. E é algo que as jornadas e que vão falar disso e sempre falaram muito bem desse aspecto. Se quiser sentir feliz agora mesmo, para um minuto para contar as bênçãos recebidas, as vantagens que já tivemos, que já dispomos, os episódios felizes que já vivemos, as pessoas que nos amam e as infinitas possibilidades que ainda nos aguardam a partir de agora. Mas se quisermos voltar a pensar no que ainda nos falta, saiba que a ingratidão é a grande prisioneira da sua felicidade. Nós somos bastante ingratos. Nós só queremos saber daquilo que não temos, mas nós não somos gratos por aquilo que temos. E são tantas coisas. Que se nós formos a juntar, a balança é muito mais pesada do que as coisas menos boas que nós temos na nossa existência. Portanto, vivamos o dia de hoje como se fosse o derradeiro dia da nossa passagem pela vida terrena. Vivamos cada encontro como se fosse a última vez que iremos estar com aquela pessoa. Façamos o nosso trabalho como se não tivéssemos mais a possibilidade de corrigi-lo. Porquê? Porque efetivamente nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos se é a última vez, nós não sabemos. Não sabemos o que é que está planeado. Este livro, quem não tem deveria ter, é do nosso mentor, Batuira. Tem lições muito bonitas, pequeninas, grandes, lê-se muito bem. Em que ele traz uma que é o Pioneiro e a Pedra, que diz assim: um grande sorriso para os obstáculos. O pioneiro sorri para a pedra e remove-a, para que a estrada apareça. Batuira traz-nos ensinamentos pequenos, mas tão profundos, que efetivamente é isto. Pedras nós vamos ter sempre. Agora, depende de nós, porque temos essa capacidade para as remover, seja qual for o tamanho. Porque nunca nos esqueçamos de uma coisa. Não há prova maior do que aquela que nós possamos suportar. Portanto, tudo aquilo que nos aparece na nossa vida, nós temos, se quisermos, toda a capacidade para superar. Depende de nós. Eles ajudam, claro. Precisamos sempre de ajuda. Mas temos a capacidade para o fazer. E neste livro, Minutos com Chico Xavier, sorrir para as dificuldades, que é algo que eu trouxe porque é algo que nós precisamos de fazer muito, não é? Sorrir. A orientação espiritual nos traz a estratégia diferente para encararmos a dificuldade. No lugar de cara tensa e preocupada, coloquemos sorriso para removermos as pedras do nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. Olhem o poder de um sorriso. O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida da pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Vejam só. Dá muito mais trabalho franzir a sobrancelha do que sorrir. E o poder de sorrir é muito maior. Portanto, é mais fácil, até. Nem é mais difícil. Depende de nós. Sorrir mais. E todos temos de fazer isso. Sorrir. Por mais difícil que seja sorrir. Sorrir. Às vezes sorrir chorando. Mas sorrir. Porque é importante. Porque nos mostra ao nosso pensamento e ao nosso coração que, apesar das dificuldades, nós estamos a tentar. Isso é tão importante. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso, e isso exigirá menos esforço. É de Chico a lição exemplo que divido com todos. O Carlos Luca a falar. Às vezes fico triste, mas graças a Deus não sou um espírito triste. A alegria passa por cima de qualquer situação e o bom humor nos ensina a não dar aos acontecimentos infelizes maior importância que eles tenham. Porque é isso que acontece. Nós damos uma importância tão grande e tão exagerada a situações
corriqueiras do dia-a-dia, seja em conversa com companheiros, seja uma atitude em que nós temos que aprender a rir de nós próprios. Isso é um problema que nós temos, que é, nós temos duas situações, ou ficar frustrados, ou rir. Nem que seja rir de desespero, mas rir, porque muda o ambiente, nós sentimos isso, que é, não conseguimos, olha, foi o que eu adotei nas jornadas, que é rir. Olho para o dia e digo assim, jornadas, e começo-me a rir, pronto, está bem, vou-me embora, vou à minha vida e volto. E acreditem que faz uma grande diferença. Depois para tudo, depois isto encadeia tudo, não é? Porque depois a coisa não está bem aqui, que era o que acontecia, eu ia para casa chateada, descontava em toda a gente, depois de uma coisa pequena, que no dia a seguir depois não tinha razão de ser, ficava uma bola de neve gigante. Muito pior. Então é algo que nós temos que ir aprender a sorrir cada vez mais. Eu trouxe-vos uma historinha de Chico, que diz assim: um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta ao seu guia espiritual, Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que é que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médium, mas sinto que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? Um médium, olhando profundamente, ouviu a voz de Emmanuel que lhe respondeu: fala a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior, que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isto que lhe está a fazer falta, meu filho, a alegria dos outros. Efetivamente também é isso. E eu falo muito disso, que é, acho que o exemplo que nós temos muito em relação a isso é a nossa distribuição de Natal no bairro. Nós vemos a alegria daquelas crianças e o facto de nós vermos aquela alegria faz-nos ficar com o coração tão cheio, mas tão cheio que para nós muitas vezes é algo que é irrisório, seja uma boneca que custou-nos, sei lá, 3 euros, 4 euros, seja o que for. E para elas, tudo bem que é uma coisa material, mas é algo que elas não têm. E o facto de ver o sorriso na cara das crianças, de ver era mesmo isto que eu queria. Porque, para quem não sabe, quando nós fazemos a distribuição, nós pedimos sempre brinquedos, nós pomos aqui a árvore de Natal e colocamos a idade da criança, o sexo e a idade, exatamente. Depois as pessoas vão trazendo conforme vão comprando e nós colamos a etiqueta, portanto. É tudo dado ao calhas. A criança chega lá, temos as carrinhas para distribuir, a criança chega lá, nós pegamos do saco e damos à criança. O maior exemplo daquilo que nós fazemos foi quando uma criança abriu o presente, porque há umas que guardam porque é o único presente que têm no Natal, e há outras que abrem no momento, em que ela abriu o presente e disse assim: era mesmo esta boneca que eu queria. Gente, eu acho que aquele momento valeu por muito mais de coisas materiais que nós achamos que valem e que são importantes. Porque, primeiro, mostrou-nos a diferença que nós fazemos na vida daquelas crianças e, segundo, mostrou-nos o amparo espiritual que existe por trás,
que aquela boneca foi calhar àquela criança e que não foi por acaso. Então é uma aprendizagem contínua e daí ser tão importante o estudar, o nos melhorar, mas a parte da assistência fraterna, não, da assistência social, o irmos levar, entregar a sopa, trabalhar com as mães do cantinho que estão grávidas em situações difíceis, do cabaz, mas principalmente com as crianças. Porque nós vemos o impacto que temos nela. E realmente, quando nós damos, quem ali recebeu mais fomos nós, sem sombra de dúvida. E para terminar, temos que... Eu vou avançar, tá? Desculpem. Acho que é só um para avançar. Sinal Verde também é um ótimo livro. Leiam. Portanto, nós temos de ter uma visão otimista, aprendendo como? A desenvolver a sensibilidade para perceber o lado bom das pessoas, da vida e de nós mesmos. A vida não é um mar de lágrimas, é uma escola abençoada. Nunca nos podemos esquecer disto. Eu vou avançar porque eu quero mesmo mostrar-vos Eu entusiasmei-me, desculpa. Quero mesmo mostrar-vos uma lição que eu acho que é muito importante. E que eu tinha aqui um botãozinho aqui a lá dar, mas... Está a ver? É esta. Respostas da vida. Que é ingredientes do êxito. E o que é para nós o êxito? É efetivamente nós sermos felizes nesta existência. Então, André Luiz, que este livro é de André Luiz, diz-nos assim: o êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando, quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir-te. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva os seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça o seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de distinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde-se que o desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Ampare-se amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoa a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. E eu termino com esta frase do texto que é muito importante, que é: viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro. Porque para viver amanhã, nós precisamos viver hoje. Portanto, é isso que nós temos de fazer e foi com isso que eu trouxe a conversa de hoje, que é: nós precisamos muito buscar dentro de nós o otimismo para enfrentar os desafios. E isto funciona para todos nós. Porque só assim é que nós conseguiremos ser bem-sucedidos e, acima de tudo, começarmos a ser gratos por tudo aquilo que nós temos. Porque se nós temos, é para o nosso próprio bem. E isso é o mais importante de todos. Muita paz a todos. Então, boa tarde a todos. E dado adiantada a hora, vamos fechar diretamente com a prece. Pedimos ao João, então, coloque a música e a imagem com que nós fechamos os trabalhos das palestras.
vamos dirigir-nos ao mundo maior, ao Mestre Nosso Senhor Jesus Cristo, ao médico das nossas almas, ao pastor dos nossos corações, que, fortalecido na fé e ligado ao Pai Divino, veio em nosso auxílio há mais de 2000 anos para nos mostrar o caminho que nos leva até ao Pai. E erguemos o nosso coração até vós, Senhor, profundamente gratos por nos reencontrarmos em vosso nome, por podermos aurir as bênçãos derramadas nesta sala e na Câmara de Passe. Sabemos que recolhemos de acordo com o nosso mérito e com a nossa vontade, e por isso vos rogamos que nos ajudeis a fortalecer o nosso coração na estrada que o Pai delineou para nós, que é a nossa atual encarnação. Vos rogamos assim que nos dês força para as horas difíceis e para as horas mais suaves, que nos ajudes sempre a procurar-vos nos nossos corações e que nos ampareis, Senhor, para que saibamos dar testemunho de tudo o que já aprendemos. Rogamos pela nossa casa, por todas as tarefas, rogamos por todos nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida e pedimos pelo mundo lá fora, que a todos nós, Senhor, possa ser entregue a vossa paz e que o nosso Pai e vosso Pai Divino nos possa abençoar hoje, agora e para todo o sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.